Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o hemisfério e a latitude que o senhor telebombástico ouvinte nos esteja a ver e a ouvir. Sejam bem-vindos a esta que é a nossa primeira emissão da Telebumba na versão avançada. Algumas notas introdutórias antes de iniciarmos. Primeiro, reconhecemos que toda a produção das nossas emissões carecem de equipamento tecnológico avançado, podendo o senhor teleouvinte ficar desapontado com a qualidade das mesmas. Segundo, o teor da informação é de nível superior, pelo que chamamos a vossa particular atenção para a mesma. Terceiro, críticas e reclamações? Aconselhamos uma visita virtual à loja do Telecidadão. Desde já agradecemos a atenção prestada e comecemos então. Telebomba no ar! Hoje iniciaremos o tema As transformações sociais e culturais do terceiro quartel do século XX. Ora, por esta altura, o teleouvinte mais distraído estará já a perguntar: então, mas o que é isso de um quartel de século? Não, não é um quartel das tropas militares, estamos a falar de um quartel temporal. Isto é, um quarto de século são 25 anos, se é o terceiro quartel do século XX, estamos a falar aqui entre uma barreira cronológica entre 1950 e 1975. Grata pela atenção. A cultura anglo-saxónica marcou fortemente a segunda metade do século XX. Os desastres da Segunda Guerra Mundial levaram a uma nova reflexão sobre a condição do homem, que se refletiu na produção artística e cultural através de novas abordagens, temáticas e concepções estéticas. No plano do desenvolvimento científico e da inovação tecnológica, assinalaram-se importantes descobertas, como a estrutura do ADN ou o desenvolvimento dos computadores. Assistiu-se à afirmação da sociedade de informação e de entretenimento, com o desenvolvimento dos mídia, do cinema, da música e da TV, que se tornaram parte do cotidiano. Os hábitos socioculturais norte-americanos passaram a dominar a sociedade ocidental, impondo-se sobretudo na juventude. Do ponto de vista económico e social, assistiu-se à terceirização da sociedade. Durante os anos 60, a juventude quebrou com os hábitos e tradições para adotar uma nova mentalidade, mais livre, embora preocupada com os problemas do mundo e do planeta, e, simultaneamente, mais contestatária. Foi também um momento em que a mulher afirmou os seus direitos, para assumir um papel de maior destaque na sociedade. O terceiro quartel do século XX, a cultura anglo-saxónica afirmou-se como modelo de referência no mundo ocidental. Na arte, na literatura, na ciência, no cinema, na televisão, na moda e na música. Londres e Nova Iorque tornaram-se nos principais polos culturais e contribuíram para o despoltar de novas tendências artísticas que influenciaram a geração do último quartel do século XX. As tensões políticas e a devastação da Segunda Guerra, que marcaram a Europa nos anos 30 e 40, provocaram danos na cultura europeia e na sua produção. Nos anos 50 e 60, ao nível da cultura e das artes, o eixo Paris-Berlim foi substituído por Nova Iorque-Londres. O dinamismo cultural de Nova Iorque, também possível devido à prosperidade dos 30 gloriosos, permitiu à cidade afirmar-se como centro cultural. Acolheu artistas, escritores, cientistas,
homens e mulheres da cultura, exilados da guerra e das perseguições políticas. E ali se afirmaram igualmente artistas americanos. Nova Iorque tornou-se, depois da guerra, um centro de produção em todas as áreas de criação. Nas artes, arquitetura, design, música, teatro e dança. O fim da Segunda Guerra Mundial e os horrores do conflito favoreceram uma profunda reflexão acerca da essência humana e do papel da arte e da literatura. O modernismo sobreviveu, mas assumiu uma nova perspectiva. A arte e as letras manifestaram novas abordagens sobre o papel do homem no mundo. Foi neste contexto que se levantaram interrogações sobre o que era o homem e o que era a arte. Como constatou o filósofo e crítico alemão Theodor Adorno, depois de Auschwitz, seria uma barbárie escrever poesia. A pintura modernista do princípio do século XX tinha rompido com os cânones tradicionais da figuração artística. Esta ruptura estética contou com o contributo do inconsciente, da emoção e do instinto na arte, bem como da força da expressão trazida para a arte pelos expressionistas alemães. A criação artística tornou-se mais intuitiva e desligada da racionalidade. Nos Estados Unidos, desde a década de 40, um conjunto de artistas desenvolveu o expressionismo abstrato, animados pela crença de que a arte abstrata era capaz de exprimir o universal e transmitir todas as experiências humanas. Nas suas obras, podem ser destacadas as seguintes características: a espontaneidade, a expressão e a individualidade do artista, o improviso e recurso ao gesto dinâmico e, finalmente, o uso de largas manchas de cor. O expressionismo abstrato dividiu-se em duas grandes tendências. Uma que deu primazia à pintura gestual, a outra que privilegiou o uso das manchas de cor. A primeira tendência do expressionismo abstrato, denominada pintura gestual ou action painting, foi desenvolvida por Jackson Pollock e por Willem de Kooning. Esta forma de expressão artística assentou na espontaneidade do gesto e da ação do artista sobre a tela, como notou o crítico Harold Rosenberg, que em 1952 afirmou: "O que se passa na tela não é um quadro, mas um evento." A pintura de Jackson Pollock destacou-se no âmbito do expressionismo abstrato. A sua técnica consistia em colocar grandes telas no chão e lançar ou deixar cair sobre elas a tinta, numa técnica que ficou conhecida por drip painting, o que deu origem a uma pintura de ação, sem modelos pré-concebidos, que se ia construindo de forma intuitiva e espontânea. Apresentamos agora um excerto de um filme de 2001 intitulado Pollock. You've done it, Pollock. You've cracked it wide open.
Quanto a Willem de Kooning, associou às suas obras um estilo figurativo e abstrato, mas o uso de cores fortes e contrastantes e o traço agressivo conferiram às figuras um caráter grotesco. A segunda tendência do expressionismo abstrato valorizou a mancha de cor e foi desenvolvida essencialmente por Mark Rothko e Barnett Newman. Mark Rothko reduziu a sua pintura ao essencial. Aplicou largas manchas de cor na superfície da tela, com variações de tons que criam efeitos luminosos. Já Barnett Newman usou nas suas obras o monocromatismo, quebrando com uma linha vertical ou zips dispostos na tela. As suas obras, por vezes, de grandes dimensões, procuravam envolver o espectador. Telebombástico ouvinte! Esperamos que tenha gostado desta emissão, hoje muito centrada nas questões artísticas. Na próxima emissão daremos continuidade a este tema, mas falaremos mais afincadamente sobre a pop art e o existencialismo na literatura e na filosofia. Até lá, esperamos que passe bem neste momento que é o momento de quarentena. Aguardamos pela sua presença na próxima emissão e não se esqueça de nos seguir na página do YouTube da Telebomba. Telebomba! Bombemos juntos!